tudo impedindo. A primeira vez que eu tentei, eu não conseguia, já tá aí tudo, a menina que trabalha lá comigo arrancando com pente. Ela falou, não vai não. Eu falei, não, eu vou. Deus mandou eu ir. Ela, meu pai, ela é doida. E eu fui. Cara, eu fiquei assim, impressionada. O fogo veio descendo da fazenda, lambendo o muro de todo mundo. Chegou no meio do meu quintal, a poucos metros do nosso botijão de gás. Ele parou, fez um risco, assim, ó, um risco. Como se tivesse um muro certinho, e eu tenho a foto. E ele deu a volta, fez um quadrado, assim, ó, E quando passou, questão de 2, 3 metros depois dos nossos botijões, ele voltou pro muro. Por isso que o pessoal lá fora via o fogo. Aí eu comecei a chorar, eu falei, cara, rolou uma parada aqui. Aí ele falou, é que às vezes o fogo queima, mas às vezes ele não deixa ele te queimar. E aí eu entendi Romanos, que fala, todas as coisas cooperam. Não significa que a alegria, tudo vai fazer eu me dar bem. Não. As minhas tristezas vai cooperar também para o meu crescimento. Então, quando ele fala todas as coisas que acontecerem na sua vida, todas as coisas que chegarem na sua vida, elas vão cooperar para o seu bem. Então, eu depois que perdi a minha mãe, eu entendi a diferença de herança e de legado. E você só entende isso quando alguém morre. Quando o seu pai e a sua mãe morrem. Quem é que vem, que é a sua paternidade, quem corresponde a isso em você. E eu acredito, e Deus me falou sobre muito a herança de Jesus, que ele precisava morrer pra gente ter uma herança. A diferença, inclusive, de herança e de legado, legado é aquele que houve um testamento e alguém especificou, ó, isso aqui eu deixo pra fulano. Se não houve um testamento, herança é pra o que é mais próximo. Então, eu hoje não tenho herança da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa simples. A casa dela está financiada. Mas eu tenho o legado da minha mãe. Então eu acredito que quando Jesus, Deus queria o tempo todo nos dar uma herança. A gente vê isso na Bíblia. Um Deus que é abençoador, que é rico, que quer nos abençoar. Mas a gente precisava do legado de Jesus. E ele, quando ele morreu, o legado dele foi muito mais poderoso do que o curto tempo de vida dele. Então eu acho que essa questão da vida e da morte, elas estão totalmente ligadas. Quando a gente fala de Natal, a gente fala muito sobre o nascimento de Jesus. Mas a gente tem que coroar a história com a morte. Por mais que não seja o momento que a gente feliz, na felicidade ninguém quer falar da morte. Mas é muito importante para entender por que Jesus morreu, é entender por que ele veio